Nessa aula a gente vai criar então o nosso detalhe de atendimento da nossa ordem de serviço, que no caso é essa minha tabela aqui de ordem, serviço, atendimento, onde temos então o campo de técnico, solução, causa, problema, a data daquele atendimento e os horários, tá? Então eu vou vir aqui no meu formulário, eu tenho aqui no caso uma tabela que é mercadorias ou serviços, e aqui então eu vou adicionar uma nova aba, tá? Vou clicar aqui em adicionar uma nova aba e eu vou colocar aqui então um título para ela de atendimento, tá? Que vai ser o que foi feito nessa minha ordem de serviço, tá? Então eu vou adicionar uma linha customizada aqui dentro dela. Vou deixá-la com tamanho de 12. Opa. Igual eu fiz anteriormente. E aqui dentro, então, eu vou vir com o botão direito, tá? E eu vou escolher agora um componente chamado Detailform. Eu gosto de utilizar o Detailform quando a gente tem muitos campos, né? Que é o nosso caso agora, tá? Então, tabela detalhe, trouxe apenas uma, que é a do meu atendimento. E aqui no caso a gente vai marcar, então eu quero marcar o técnico, a causa, a solução, o problema, a data de atendimento, horário inicial, horário final, observação e o tipo do meu formulário. Então, tudo definido. Eu vou remover aqui então esse componente, que é um separador, que eu não vou precisar. Apagar a linha. Então aqui tenho o técnico, tá? O que eu vou fazer, tá? Eu vou deixar o técnico numa linha só, sozinho. Eu vou descer aqui. Vou trabalhar com 4 colunas, porque eu quero adicionar o problema, a causa e a solução tudo na mesma linha, para ficar bem fácil de trabalhar com o sistema, tá? Então, primeira coisa, me diz o problema. Qual que foi o problema? Então, problema. O problema está aqui. Qual foi a causa do meu problema? Está aqui a causa. E agora, qual foi a solução desse problema, né? Então, ajustamos. Vamos remover essa linha. Agora aqui a gente tem a opção de data de atendimento, horário inicial, horário final. Isso aqui, de repente, vamos deixar da mesma forma do de cima. A gente meio que faz um padrão. Tamanho de 4. Tamanho de 4. Talvez nem precise tão grande. Vamos deixar menorzinho. 3. 3. E horário final. Vamos ver se teria uma outra forma. Acho que aí vai ficar, né? Fica bacana assim também. E qualquer coisa depois, quando você for fazer, se você tiver uma ideia melhor que a minha, você pode ficar à vontade aí para melhorar, tá? Então aqui observações, vou colocar um campo de texto, campo textual, para ser informada essa observação, com tamanho de 100. Então aqui, o que vai faltar fazer agora é vir aqui no meu técnico, tá? Aqui no meu técnico, e aqui no técnico a gente vai ter que fazer uma definição, porque a gente está trazendo todas as pessoas, tá? Então aqui a gente tem que fazer uma regra de carregamento. Então eu vou utilizar aqui uma subconsulta, e aqui a gente vai procurar então pelo grupo pessoa ID, tá? Operador igual, e aqui eu devo ter um parâmetro já definido, uma constante definida, que é pelo grupo pessoa, cliente, vendedor. Não definimos isso. Então, vamos ter que definir isso. Tá, vou salvar aqui. Vou pegar qualquer um por enquanto, depois a gente vai ajustar, tá? Eu vou botar aqui a cliente. Eu vou salvar. Vou vir aqui no meu banco de dados. Vamos ver aqui em pessoas. E aqui a gente tem um grupo da pessoa, tá? Inserir dados. Faltou definir aqui, ó. Técnico. Vou salvar. Agora a gente pode voltar aqui. E agora sim temos o técnico, beleza? A gente pode salvar. E por último aqui, a gente pode fazer alguns ajustes. Técnico, solução, causa, problema, data, atendimento, horário inicial, horário final e observações. Observações eu vou tirar da minha listagem, pode ficar muito grande. Data do atendimento, eu vou colocar aqui uma transformação. Cadê a transformação? Aqui. Então aqui data para formato brasileiro e salvamos. Perfeito. Editamos.
Ah, faltou atualizar aqui a nossa classe que a gente recém ajustou. Então, aquela classe de modelo, se a gente pegar aqui, por exemplo, grupo pessoa, faltou atualizar lá. Então, aqui a gente tem que simplesmente vir aqui no nosso foguete, deploy test online, e agora vai constar, né, esse código lá. Então, agora sim, ordens de serviço, cadastrar, e temos mercadoria ou serviço e a parte de atendimento, né? Então, aqui em atendimento, escolhemos o técnico, o problema, né? Tem vários problemas cadastrados, a causa, né? Quando eu fiz aquele atendimento foi no dia 13, horário inicial às 10h45 e eu terminei às 19. Opa, terminei às 19 horas. Observações e adiciono, tá? Depois pode editar, pode salvar, enfim, fica a critério de quem está usando o sistema, beleza? Então aí nessa aula a gente viu como adicionar, no caso, esse nosso detalhe de atendimento, completando assim o nosso formulário de cadastro de ordem de serviço. Na próxima aula, então, vamos criar um formulário de consulta de ordem de serviço. E é isso aí por hoje. Até a próxima aula, galera.